A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou e acreditem, o Ancelotti já está com a cabeça em 2030. Como o contrato dele com a CBF está muito bem encaminhado para uma renovação, então ele já está nos bastidores analisando nomes com os quais ele pode contar para o ciclo de 2030, pensando em amistosos, pensando em eliminatórias, pensando até mesmo na Copa do Mundo. E é nesse sentido que, segundo informação do jornalista Marcel Rizzo, do Estadão, que o Ancelotti convocou alguns jogadores já para essa data FIFA. Alguns dos nomes que ele enxerga com esse potencial para integrarem o ciclo de 2030 são o zagueiro Vitor Reis, do Girona, que ele acabou convocando depois do corte do Gabriel Magalhães, depois da derrota para a França. Ele enxerga dentro desse cenário também o volante Danilo, do Botafogo, o meia Gabriel Sara, do Galatasaray, e o atacante Igor Thiago, do Brentford. Então, o fato de eles estarem na mira para 2030 significa que eles não vão para a Copa de 2026? Não. Se eles se destacarem e convencerem o Carleto de que eles devem estar já nesse Mundial, eles serão convocados. Mas o que ele quer mostrar é que são nomes que ele já observa para o ciclo que vem. Para o Vitor Reis, eu acho que isso faz muito sentido. É um jogador muito jovem ainda, tem só 20 anos e está apenas iniciando a sua trajetória no futebol europeu. O Vitor Reis, ele surgiu no Palmeiras ali em 2023, ele não tem ainda nem 3 anos completos de futebol profissional. Só tem um ponto que me preocupa. Ele está projetando alguns nomes para 2030, quando o foco tem que ser total agora em 2026, onde nós temos ainda várias indefinições e claramente o nosso time não é um time perfeito. Eu sou o Vini Weiner e essa aqui foi a primeira notícia da edição dessa segunda-feira, dia 30 de março, do Boletim Weiner. Vini Júnior é dúvida contra a Croácia. Amanhã a seleção brasileira enfrentará a Croácia no segundo amistoso válido dessa data FIFA e nós temos um jogador que ainda é dúvida para o duelo, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior. Depois de fazer mais um jogo muito ruim com a camisa da seleção na derrota para a França, o Vini agora teria uma oportunidade contra a Croácia para meio que se redimir. Só que ele ainda é dúvida para esse duelo, porque ele acabou sentindo dores na coxa depois da derrota para a França, assim como outros jogadores também sentiram e foram até cortados. Casos do lateral direito Wesley da Roma e do atacante Rafinha do Barcelona. No caso do Vini, ele não foi cortado, mas no treinamento de ontem, do domingo, ele não participou de todas as atividades. Por isso que ele ainda é dúvida. Se ele estiver 100% e estiver bem, o Ancelotti vai escalá-lo novamente como titular. Ele vai para o jogo. Agora, se ele não estiver 100%, a tendência é de que ele comece no banco e o Gabriel Martinelli ganhe uma nova oportunidade entre os titulares. Eu trago para vocês a seguinte visão. Eu acho que mesmo que o Vinícius Júnior não esteja machucado, seria legal outro nome ser testado na posição dele. Por que eu digo isso? Porque o Vinícius Júnior já está na Copa do Mundo, o Ancelotti já confia nele e já sabe exatamente o que esperar dele. Ao menos é a minha opinião. O Vini na seleção não vem tendo um bom desempenho. É um momento em que quando o Vini joga, a imagem dele vai até se desgastando com a imprensa, se desgastando com os torcedores. Então, como o Vinícius Júnior já está na Copa do Mundo, o Ancelotti já confia nele, e ele será titular como Ancelotti, isso é indiscutível. Então eu acho que seria um bom momento, o amistoso de amanhã, para um outro nome ser testado. Então acho que seria legal Ryan ser testado, Endrick ser testado, porque esses jogadores sim, eles precisam mostrar alguma coisa para a torcida, para a imprensa e principalmente para o Ancelotti. Você ficar dando mais minutagem para o Vinícius Júnior é algo que não vai mudar em muita coisa no planejamento da seleção brasileira. Ao menos é a minha visão. Queria saber o que vocês pensam aqui nos comentários também. Barcelona se revolta com a seleção. O Barcelona está revoltado com a CBF, revoltado com a seleção brasileira e vou falar para vocês, o Barcelona está mais do que certo. Todo mundo acompanhou que agora nessa data FIFA a seleção brasileira convocou o Rafinha, atacante do Barcelona. E aí logo após o jogo contra a França foi anunciado que o Rafinha teve uma lesão. Foram realizados exames e foi constatado que o Rafinha teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Pela gravidade da lesão, num primeiro momento, ele ficará afastado dos gramados por, no mínimo, 5 semanas. E foi isso que revoltou o Barcelona, segundo informação do jornal espanhol Marca. O Barça está revoltado porque, no entendimento do clube, não havia necessidade nenhuma de a seleção brasileira convocar o Rafinha para essa data FIFA,
para um jogo tão longe da Europa e sem necessidade nenhuma, sem um real ritmo de competitividade. Era apenas um amistoso contra a França, um amistoso contra a Croácia. Então o Barça entende que o Rafinha poderia ter sido aliviado dessa convocação e eles estão muito revoltados porque, no fim das contas, quando um jogador lesiona na seleção, quem paga o pato é o clube. É o clube que paga o salário dele ali mensalmente, que conta com ele para o seu planejamento. E o Barça está ainda mais furioso pelo momento da temporada em que eles perdem o Rafinha. Porque agora, daqui 2 semanas, nós temos os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Então o Rafinha não jogará nem a ida, nem a volta. Ele vai perder jogos importantes nessa reta final da La Liga, em que o Barça e o Real Madrid estão ali duelando ponto a ponto. Então dá para entender essa frustração, o clube está certo. Eu tenho visto muitos comentários a respeito da conduta do Arsenal nessa data FIFA, onde vários jogadores estão aparecendo com lesões e o clube estaria recomendando, supostamente, que eles tivessem lesões. Vou me aprofundar sobre isso agora na próxima notícia. Mas o que fica é exatamente esse o ponto. A seleção leva o jogador volta machucado e no fim quem sai prejudicado é o clube. Porque a seleção acaba que não presta apoio nenhum nesse sentido. A seleção não paga o salário do jogador no tempo em que ele fica parado, por exemplo. França passeia com o time reserva. Pegando esse gancho de data FIFA, ontem tivemos um confronto entre França e Colômbia. A França que nos venceu no último amistoso e a Colômbia que perdeu para a Croácia, nossa adversária de amanhã. E como que foi esse jogo? Eu pude acompanhar esse jogo, gostei bastante, um jogo legal, um jogo dinâmico, os dois times atacando, saindo para o jogo. Só que tem um detalhe, a França foi para esse jogo reserva. Mbappé não foi titular, nem Olise, nem Tchouaméni. Era um time 100% reserva. E hoje o elenco da França ele é tão absurdo que sabem quem eram os reservas? Ryan Cherki, Désiré Doué, N'Golo Kanté. Enquanto a Colômbia foi para esse amistoso com força total. Estavam lá James Rodrigues, Richard Rios, John Arias, Luiz Dias. E no fim das contas a França passeou mesmo com o time reserva. 3-1 para a seleção da França, acreditem. Com gol de Marcus Thuram, gol de Désiré Doué. No fim a Colômbia ainda conseguiu descontar com o Campas, mas a França mostra nesse tipo de jogo a sua superioridade, a sua força. Não se esqueçam que a Colômbia não é uma seleção qualquer. Fez uma boa campanha nas eliminatórias sul-americanas, venceu a seleção brasileira. Eles foram finalistas da última Copa América, perderam no detalhe para a Argentina. Então, qual que é o parâmetro aqui a ser colocado? Que a Colômbia, que hoje é uma das seleções mais qualificadas, mais perigosas da América do Sul, bateu de frente com a França reserva e não aguentou. É nesse tipo de cenário que eu sempre digo para vocês que a França hoje ela tá num outro patamar. Ela tá num patamar especial com a Espanha, num patamar especial com a Argentina. É um time muito pronto e muito sólido. Mais lesões no Arsenal. As lesões dos jogadores do Arsenal voltam a ser notícias aqui no Boletim Weiner. Para quem acompanhou na semana passada, eu já tinha trazido aqui que vários jogadores do Arsenal estavam sendo cortados das suas seleções nessa data FIFA. Alguns nem chegaram a se apresentar. Gabriel Magalhães, cortado da seleção brasileira. William Saliba, cortado da seleção francesa. Eberechi Eze, cortado da seleção inglesa. Jurrien Timber, cortado da seleção holandesa. Leandro Trossard, cortado da seleção belga. Todos com desconfortos ou então não estavam 100% fisicamente, e o mesmo se aplicou nesse último final de semana para outros jogadores. Os cortados da vez foram Declan Rice e Bukayo Saka, que foram cortados da seleção inglesa depois de avaliação médica. Não houve muita especificação. Depois da dupla da Inglaterra, tivemos outros 2 jogadores cortados por desconforto no joelho. Piero Hincapié, zagueiro da seleção equatoriana, e o Zubimendi, meio-campista da seleção da Espanha. Todos esses cortes alimentam ainda mais aquela teoria que está rolando nas redes sociais, que está rolando na Inglaterra, de que o Arsenal estaria incentivando seus jogadores a meio que forjarem essas lesões para que eles sejam liberados da data FIFA, descansem e possam focar no Arsenal pensando na semana que vem. O próximo jogo do Arsenal já é no dia 4 de abril. O time precisa sustentar uma liderança de Premier League, onde eles estão caminhando bem para o título, e eles têm ainda nas próximas semanas jogos decisivos das quartas de final da Liga dos Campeões, em que os Gunners enfrentarão o Sporting. Agora, nós só teremos a consciência de que se essas lesões realmente são lesões ou são migués
no dia 4 de abril, porque aí a gente vai ver se todos esses jogadores que estão machucados, se eles vão milagrosamente já estarem à disposição do Arteta. E aí agora vem aquele ponto que eu retomo em relação ao Rafinha, no Barcelona. O Barcelona fica frustrado por não ter um jogador importante. E o Arsenal, para muitos, está até no seu direito de forjar essas lesões, porque no fim, quem arca com o prejuízo quando o jogador está machucado de verdade é o clube. E pelo fato de o Arsenal ter agora semanas decisivas, estar na briga por 2 títulos importantíssimos, muita gente entende que o Arsenal forjar as lesões seria algo justo. E aí, olhando para um caso como o do Rafinha no Barcelona, em que o Barça perde um jogador tão importante, vão dizer que o Arsenal tá errado? Palmer insatisfeito no Chelsea. Cole Palmer está insatisfeito no Chelsea e isso pode fazer com que ele movimente muito o mercado da bola agora na janela de verão, no meio do ano. Camisa 10 do Chelsea e peça fundamental do time do Rosenior, o Palmer não vive um dos seus melhores momentos. Segundo informação da Sky Sports Alemanha, o Palmer estaria insatisfeito com a sua vida no Chelsea, principalmente pelas constantes mudanças que acontecem dentro da equipe em termos de posicionamento, porque ele entende que ele está perdendo o seu espaço dentro de campo. Vendo também o quanto que o time do Chelsea oscila, ele estaria insatisfeito e planejando uma saída para a próxima temporada. De acordo com a Sky Sports da Alemanha, 3 times já aparecem como interessados no Palmer. Afinal, não é para menos, é um baita de um jogador. Os interessados são Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester United. Manchester United tem um ponto a ser destacado. Era o time de infância do Palmer. Então, mesmo que ele tenha sido revelado no Manchester City, o time dele de infância, de coração, é o Manchester United. Ele tem só 23 anos e assinou recentemente um contrato longuíssimo com o Chelsea, com validade até 2033. Isso pode dificultar demais uma saída dele, caso ele de fato queira ir embora no meio do ano. Palmer tem 25 jogos na temporada, 10 gols e 3 assistências. Tem sofrido muito com lesões nessa temporada. É um jogador super diferenciado, ele teria espaço em qualquer um dos times que eu citei, Manchester United, Bayern, Real Madrid, iam ter que achar um espaço para um jogador do nível dele. E só lembrando, em termos de valor de mercado, Palmer está avaliado em mais de 170 milhões de euros. Tottenham sem técnico de novo. Mais uma vez, o Tottenham está sem técnico. Com o péssimo retrospecto do time na temporada, agora até lutando contra o rebaixamento na Premier League, eles vão trocar de técnico de novo. Nesse final de semana, os Spurs anunciaram que, em comum acordo, chegaram a uma decisão pelo fim da passagem do técnico croata Igor Tudor, que acabou sendo mandado embora em comum acordo após apenas 7 partidas. Para vocês terem uma ideia, foi algo tão rápido que foram menos de 2 meses de trabalho. Tudor foi mandado embora após 7 jogos, onde teve 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, com retrospecto péssimo dentro da Premier League e sendo eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, com a queda de Igor Tudor, o Tottenham já negocia nos bastidores com Roberto De Zerbi, treinador italiano que nessa temporada estava treinando o Olympique de Marselha e na Inglaterra recentemente tinha treinado a equipe do Brighton. Quando um time no Brasil fica toda hora trocando de treinador, a gente diz que é o quê? Poxa, a receita perfeita para o rebaixamento. O time trocou de treinador 2, 3 vezes, a gente já crava que com essa bagunça provavelmente vai cair. E aí como será que fica para o Tottenham, que já trocou de treinador também por várias vezes nessa temporada, ninguém consegue se firmar e o time não reage? Gigante europeu quer Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, está na mira de um gigante europeu para a janela do meio do ano. Segundo informação do jornalista Samuel Venâncio, da Central da Toca, a Juventus da Itália está de olho na contratação do Fabrício Bruno. Eles fizeram alguns contatos, realizaram sondagens e estão monitorando a situação do zagueiro de 30 anos para a janela do meio do ano. A Juventus tem enfrentado alguns problemas defensivos e tem hoje como sua principal referência por ali outro brasileiro, o Bremer, que até agora foi para a seleção e fez o gol de honra do Brasil contra a França. Só que o Bremer, ele é um jogador que ele está sendo extremamente prestigiado no mercado inglês. Então o Bremer é um jogador que não se surpreendam se na próxima temporada aparecer em Liverpool, aparecer em Manchester United, que são alguns dos interessados nele. E aí, tendo a possibilidade de perder uma opção tão importante na zaga, a Juventus está mapeando o mercado e enxerga que o Fabrício Bruno é um candidato para reforçar a velha senhora para a temporada que vem. Só que não é só a Juventus que está de olho no Fabrício Bruno.
tem um outro mercado também monitorando a sua situação. Esse novo mercado é o Al Rayyan, do Catar. E a gente sabe que no Catar os valores envolvidos nas negociações são surreais. Hoje no Al Rayyan jogam outros jogadores conhecidos do futebol brasileiro. O Roger Guedes, ex-atacante do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. E tem também por lá o Gregory, que é ex-volante do time do Botafogo. Atlético dispara no Brasileirão. Muitos não estão percebendo, mas o Atlético Paranaense está fazendo uma baita campanha nesse Campeonato Brasileiro. O time treinado pelo Odair Hellmann ontem venceu mais uma. Em jogo atrasado da 5ª rodada, o Atlético Paranaense bateu o Botafogo pelo placar de 4-1, com destaque para o atacante Kevin Viveiros, que marcou por 2 vezes e tem se destacado nesse Brasileirão. Jogador de força física, de velocidade, ataca bem o espaço e acredita em todas as bolas. Com essa vitória por 4-1, o Atlético Paranaense pega o elevador e agora, acreditem, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, atrás apenas do líder Palmeiras, que tem 19. Então o Atlético está na cola e tem feito um campeonato muito bom. Enquanto o Atlético pegou o elevador e está agora no G4, o Botafogo segue com uma campanha muito ruim. Pegando como referência os últimos 5 jogos do Botafogo, o Botafogo perdeu 4, acabaram demitindo o Anselmi justamente após o único jogo que eles ganharam dessa sequência, e nesse momento o Botafogo é o primeiro time na zona do rebaixamento com apenas 6 pontos. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, a sua opinião sobre as notícias da edição dessa segunda-feira do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Lembrando que mais tarde eu estarei de volta aqui no canal para analisar a possível escalação da seleção brasileira para o confronto contra a Croácia. Fiquem ligados às 7 horas que teremos esse conteúdo aqui, porque a semana está só começando e a máquina não pode parar. Quanto a esse vídeo, se você tiver curtido, eu conto com o seu like, ele me ajuda bastante. Se inscreva se tiver curtido o conteúdo, quiser acompanhar as próximas novidades e compartilhe também, beleza? Então, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, que seja extremamente abençoada. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!